É chamado. Tá passando uma lista aí da chamada e não esqueçam de assinar, por favor. Muito bem, vamos retomar. Vamos lá. Ó, seguinte, ó. Lembrando dessa posição anatômica, nós temos também agora que a gente tem que estabelecer alguns critérios para poder fazer a localização das estruturas, tá? Como eu até usei alguns termos aqui agora há pouco, quando eu falei do polegar, eu falei que o polegar é lateral e o hálux é medial. Então, assim, em relação a que eu estou falando esses termos? São termos, esses termos, nós vamos utilizá-los, vamos conseguir escrevê-los, mas primeiro nós temos que estabelecer alguns critérios. Olha só, vamos imaginar um corpo com a posição anatômica dentro de uma caixa, tá? Vamos imaginar uma caixa. O que a gente vai ter? Quais são os lados dessa caixa? Nós vamos ter um lado aqui, ó, superior, teremos também um lado inferior. Lados laterais, direito e esquerdo, um lado na frente e outro atrás. Tá? Então, é só imaginar essa caixa. Então, tudo que está mais próximo de cada um desses lados, nós podemos utilizar essa denominação. Tá? Então, nós temos estruturas que estão mais superiores, outras inferiores, laterais, tanto direita quanto esquerda, anterior e posterior. Então, vamos imaginar essa caixa, tá bem? Então, eu posso falar, por exemplo, ó, que o braço, ele está superior em relação ao antebraço, porque eu estou analisando aqui em cima, tá certo? Ó, o braço, ele é superior. Mas se eu falar o braço é superior, você pode aquela pergunta, mas em relação a quê? Né? Então, em relação ao antebraço. Então, eu sei que eu estou fazendo essa direção aqui, ó, para cima. Certo? Porque aí, se for aqui para baixo, eu vou dizer o contrário. Que o antebraço, ele é inferior. Inferior ao braço. Tá bem? Eu posso dizer também o seguinte, ó, que a região peitoral, ela está na frente, ela é anterior. O dorso, ele é posterior. Tá? As costas, esse termo costas, isso aí é termo popular, tá vendo? Anatomicamente não tem, não. Atrás aqui é dorso, não é costa, é dorso. Tá certo? Então, veja só, superior, inferior, lateral, direito, esquerdo, anterior e posterior. Veja que eu falei que atrás nós temos o dorso. Na frente tem o quê? Tem o ventre, né? Região ventral, o ventre. Então, como sinônimo de anterior, eu posso usar também ventral. E como sinônimo de posterior, eu posso utilizar dorsal, tá certo? Então, uma estrutura ela pode ser ventral ou pode ser dorsal, dependendo da posição que ela estiver utilizando, tá certo? O que eu tenho aqui em cima? A cabeça. O que eu tenho aqui embaixo? Os pés. Eu posso utilizar também cefálico para em direção à cabeça, ao superior. Assim como podálico, em direção aos pés. Tá? Podálico é relativo aos pés. Cefálico é relativo à cabeça. Relativo à cabeça, tá certo? Então, são termos que nós vamos sempre utilizar. Tá bem?
Aos pais é qual que é o termo, professor? Podálico. Aqui, ó. Podálico ou inferior. Cefálico, o que eu não falei aqui, ó, mas também pode, cranial. Crânio, cranial. E aí, nós também podemos fazer o seguinte, ó, para a gente direcionar esse corpo. Nós temos o seguinte. Imaginem. Deixa eu ver se eu faço aqui. Tá. A gente pode colocar algumas direções desse corpo. Então, essas direções seriam aquilo que nós temos como eixos, que é descrito como eixos. São eixos. Então, eixos, nós temos três direções, né? Temos uma direção, aqui é um eixo que pode ser superior e inferior, ou seja, um eixo vertical. Temos também um eixo horizontal. Tá? Pode ser para um lado, pode ser para o outro, depende. E podemos ter um outro, aqui, imagine uma posição tridimensional, que ele é antero-posterior. Tá? Então, a gente pode ter esses eixos de cima para baixo, de frente para trás e de um lado para o outro. Tá certo? E eles vão nos dar direção destes planos. Esses planos, imaginem uma lâmina cortando, como se fosse uma lâmina, igual uma porta, assim, mas bem fininha, cortando o corpo. Tá? Ela vai estar na mesma direção do que os eixos. Certo? É como se a gente usasse aquele negócio lá da física, né? Fazer aqui, ó. Um eixo aqui, outro aqui, outro aqui. Claro que a gente tinha que ser colorido para ficar legal. Mas, imagine agora, planos. Planos seriam como se fossem lâminas cortando o corpo, tá? Nos sentidos. Quais são os sentidos? Os mesmos sentidos dos eixos. Antero-posterior. Se for antero-posterior, se ele cortar o corpo antero-posteriormente, como é que ele vai cortar? Ele vai dividir o corpo em partes. Direita e esquerda, tá? O outro plano, esse outro plano aqui, ó, que passa no sentido lateral. Se ele for cortar o corpo nesse sentido, quais são as partes que nós vamos obter? Uma parte anterior e outra posterior, certo? E este outro horizontal aqui, ó, ele dividindo o corpo, ele vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior, entendeu? De frente para trás, divide em partes direita e esquerda. Lateral, uma parte anterior e outra posterior. E no sentido horizontal, superior e inferior. Tá certo? Então, esses são os três planos que nós temos. Agora nós vamos dar nomes para ele. Certo? Vocês já entenderam o sentido dele. Agora nós vamos entender, dar nome a esses planos. Nós vamos ter, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não tem. Mas nós vamos ter na cabeça. Aqui, tem não. Nós temos aqui, ó, na cabeça, suturas. Certo? A gente sabe que os ossos do crânio, ele não é um osso só, não. Né? São vários ossos. Esse osso daqui, do lado, com esse outro do outro lado, quando ele se junta no meio, ele vai formar o que é chamado de sutura. Tá? Então, a união desses ossos no crânio são chamados suturas. Só que esta, deste lado de cá, com esse outro osso de cá, que se juntou, ele vai fazer uma linha bem no meio. Esta linha chama-se sutura sagital. Tá bem? Sutura sagital. Inclusive, numa criancinha, um recém-nascido, quando pega, a cabeça dela está toda mole, né? Tem várias partezinhas moles. Que são as, chama de muleira, fontanelas também, são chamados assim. Aquilo ali porque os ossos estão em formação. Então, quando o recém-nascido, principalmente o parto normal, pode ver que a cabeça dele é toda deformada, né? Esses ossinhos assim, pega aqui, tá tudo bolado. É por isso mesmo, é para isso. Porque na hora que ele vai passar
que esses ossos fazem? Eles, um sobressai pelo outro. Ele dá uma apertada, aí ele sai. Aí passa os dias, a cabeça volta ao normal. Tá vendo? Por isso que recém-nascido, de parto normal, acabou de nascer, ai que gracinha. Não, tá amassado. Mas não é gracinha. Tá bem? Mas é isso aí, são os ossos que estão em formação. Então, quando está em formação, essa sutura, que são chamadas assim, ela tem uma forma de uma seta. Por isso que é chamada de sagital. Sutura sagital, porque ela lembra uma seta. Tá bem? Então, este plano, como é que ele vai se chamar? Esse que divide o corpo em partes, direita e esquerda. Ele vai no sentido antero e posterior. Nós vamos nos basear nessa estrutura para dar o nome para ele. Plano sagital. Tá bem? Plano sagital. É o primeiro plano. Só que quando ele passa bem no meio do corpo, ele está passando o quê? Na linha mediana. Linha mediana, que é o meio do corpo. Então nós podemos chamá-lo de... Quando ele passar bem no... Assim, ele é plano sagital. O plano sagital vai dividir o corpo em partes direita e esquerda. Quando ele passa no meio do corpo, ele vai ser chamado de sagital mediano. Tá? Sagital mediano. Aí vai dividir em duas metades. Fora isso, é somente sagital. Entenderam? Essa referência que eu estou falando aqui desses cortes, nós podemos ter cortes radiológicos, podemos ter cortes lá na patologia, quando cortam o corpo. Então, várias finalidades. Então, o médico ele pode chegar e pegar uma peça anatômica, nós, como técnicos, ele pode falar: eu quero que você faça um corte sagital nessa peça aí. Tá certo? Então, assim, tá aquela maçaroquinha lá, às vezes um tumor, acabou de sair da amputação, tá lá enrolada, em vários panos e tudo mais. Aí ele só vai falar: eu quero um corte sagital. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, ver a posição anatômica da peça, para poder fazer o corte sagital. Entendeu? Por isso que é importante esses termos. Agora, se é um membro superior, e foi amputado, e o médico falar: faz um corte mediano aí nessa peça. Não rola, porque mediano é só quando passa no meio do corpo. Fora do meio do corpo é simplesmente sagital. Certo? Entenderam? Professor, a posição anatômica vai sempre ser a mesma? Sempre a mesma. Então, pegou uma peça, às vezes a gente tem uma peça de tumor, por exemplo. Tirou, sei lá, às vezes tira só uma parte, assim, tira um joelho. É lógico, se for na amputação vai sair o restante todo, mas às vezes ele manda também separar, que não está com tumor, fica só o joelho, e às vezes está sem pele. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro é colocar na posição anatômica. A gente põe na posição anatômica para poder fazer a descrição do tumor, das estruturas e tudo mais. Tá bem? Agora, o outro plano, que divide o corpo em partes, anterior e posterior. Nós vamos nos basear agora numa outra sutura. Aqui na frente nós temos o osso frontal. Esse osso, quando ele se une a esses outros laterais, que são os parietais, vai formar uma sutura chamada sutura coronal, ou sutura frontal. Tá? Sutura frontal ou coronal. Então veja que o nome dele é esse: plano frontal ou coronal. Ele divide o corpo em partes, anterior e posterior. Não importa o nível, tá? Esse agora não tem mais metade, não. Entendeu? E esse outro plano que divide o corpo em parte superior e inferior? Ele vai passar na linha horizontal. Então, assim ele é chamado de plano horizontal ou plano transversal. Sim. Professor, eu estou confusa ainda. Na parte que você falou de tirar o tumor para depois cortar o corpo, tem que tirar uma parte. Não, por exemplo, o paciente está com tumor de joelho. Aí vai ter que fazer a amputação. Então ele amputa o membro inferior dele. Ele corta aqui na metade da coxa para baixo. Tirou. Aí isso aí vai para o laboratório de patologia. E o médico patologista vai fazer a análise. Então o médico patologista ele chega, ele vai falar para nós, técnicos, vai falar: ó, corta a perna.
Deixa só esse pedaço aí do joelho. A gente deixa. Aí quando, junto com o médico, porque assim, o médico não é o que faz o corte, não. Quem vai mexer somos nós. Aí ele vai falar, ó, faz um corte sagital nessa peça aí. Então agora eu tenho que pegar, eu tenho que identificar, eu tenho que saber o que é a parte da frente, parte direita, parte esquerda, parte de trás, de cima, de baixo. Quando ele pede corte, vai ser sempre uma parte específica do corpo? O corte eu vou pegar lá na serra mesmo, lá na serra e passar na serra. Tipo aquela serra de açougueiro que corta costela. É aquela serra, aquela mesma que tem na patologia. Aí eu vou pegar ela e vou falar, faça um corte sagital nesse joelho. Aí eu vou pegar esse joelho, colocar ele na posição anatômica, ver o que é frente, o que é trás, pegar lá e cortei. Aí entrega para ele. Aí ele vai olhar. Agora faz uma fatia lateral aqui. Aí vou lá de novo, passo para ele. Entendeu? Tá certo? Então, ó, plano transversal ou horizontal é aquele que divide o corpo em parte superior e inferior. Tá bem? Esses são os planos. Frontal ou coronal divide o corpo em partes anterior e posterior. Plano sagital divide o corpo em partes direita e esquerda, mas quando passar na linha mediana é plano sagital mediano ou simplesmente mediano. E plano horizontal ou transversal divide o corpo em partes superior e inferior. Tá bem? Seguindo. E aí, nós vamos ter alguns termos que vão nos dar algumas direções, tá? Esses termos aqui, como eu já falei sobre os outros temas, as outras partes da aula, isso só com o tempo que a gente vai exercitando vai conseguir localizar isso aqui, tá bem? Mas quando nós vamos analisar as estruturas do corpo humano, geralmente a gente analisa a posição que ela está, a localização, a relação que ela tem com outra peça, outra estrutura, tá? E aí nós temos aquilo, ó. São vários termos. Vou tentar aqui ver como é que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil. Vamos supor. Eu vou falando alguns aqui, pode ser que esteja ali, pode ser que esteja, mas é assim, tá? Por exemplo, se eu falar que o braço é superior, sempre vai ser aquela pergunta, superior em relação a quem? Em relação ao antebraço, tá? O antebraço, ele é superior em relação à minha mão, tá bem? O tórax, ele é superior em relação a quem? Ao abdômen. O abdômen, ele é inferior em relação ao tórax. Tá certo? Só que aí a gente pode, lembra que eu falei, primeiro surge a cabeça, o tronco. A cabeça, o pescoço, o tronco, depois surgem os membros. Então eu posso ter uma parte que é central no corpo humano, quando ele está se formando. Essa parte central eu vou chamar de região axial. Axial vem de eixo, certo? É o centro, a cabeça, o tórax, o pescoço e o tronco. E os membros são a parte apendicular, certo? Apendicular, apêndice. Então eu tenho uma parte axial e uma parte apendicular, são meus membros. Como sinônimo de superior e inferior para os membros, veja só, os membros, eles surgiram, né? Eles brotaram do tronco. Então é como se fosse uma raiz. Imagina uma plantinha nascendo. É a raiz foi de onde surgiu. Assim como o membro inferior também. Então aquilo que está mais próximo da raiz, eu posso dizer proximal. Aquilo que está mais distante, distal. Então, agora, como sinônimo, eu posso dizer que o braço, ele é proximal em relação ao antebraço. O antebraço, ele é distal em relação ao braço. Veja que são sinônimos de superior e inferior. Assim como a coxa, ela é proximal em relação à perna. A perna, ela é distal em relação à coxa. Só que esses termos eu não vou usar para o tronco. A cabeça, o pescoço e o tronco. Proximal e distal. Tá bem?
Para cabeça, pescoço e tronco, eu vou usar cranial e caudal como sinônimo de superior e inferior. Cranial, aquilo que está para cima. Caudal. Cauda quer dizer parte final. Okay? Então a gente não tem uma cauda no rabo, mas tem a região caudal, a região final. Tá bem? Então, o tórax, ele está na posição cranial em relação ao abdômen. O abdômen, ele está na posição caudal em relação ao tórax. Tá certo? Eu posso também usar, por exemplo, eu tenho os ossos, aqui ó, no meu braço. Tem o osso. O osso, ele fica numa posição profunda aos músculos. Os músculos ficam superficial em relação aos músculos. Veja que agora eu não posso usar na frente, atrás, uma coisa assim. Porque você tem o osso e tem os músculos. Então, o músculo está profundamente, os ossos, né, estão profundamente aos músculos. Ou os músculos estão superficialmente aos ossos. Tá certo? Profundo e superficial. Eu tenho órgãos no abdômen, órgãos profundos e órgãos mais superficiais. Tá certo? Vamos ver o que mais. Peraí, pode diminuir um pouquinho o desligar aqui? Pode. Deixa eu ver se... Tá aqui o computador. Não está funcionando, não. Essa do pedal também. Ou acaba pela surda ou acaba pela minha garganta. Mas está acabando. Aí nós vamos ter também aquilo que está externo e interno. Por exemplo, a gente pode ter, sei lá, vamos supor, micro-organismos que estão na parte externa da pele, ou então internamente a pele, ou seja, do lado de dentro dela, né? Externo e interno também. Mas são vários termos que a gente usa para localizar. Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ele é legalzinho. Deixa eu ver se eu... GHI. Ó, aqui, ó. GHI. Sei lá, mas muito pequenininho. Vamos colocar aqui ABC. Vou colocar um aqui. Vamos deixar assim. Olha o que a gente pode fazer, ó. Veja que aqui é uma vértebra, aqui é uma costela, de um lado e do outro. Aqui é o esternum na frente, tá? Aí colocou-se estruturas aleatórias aqui só para a gente analisar. Veja que aqui, ó, tem a linha antero-posterior, o eixo antero-posterior, só para nos dar a direção, tá bem? Então, veja só. Aqui está de frente para trás. Então, essa estrutura aí, ela está numa posição anterior ao G e o H. O G está numa posição posterior ao H e ao I. O H está numa posição média, intermédia, né? Ou média também pode ser, entre o G e o I. Tá certo? Este 1 aqui está, tá vendo? Está próximo, indo para a linha mediana. Então, esse 1, ele está profundamente a todas essas outras estruturas. Tá certo? Profundamente. Essas outras aqui, o que a gente vai ter? Para cá, é lateral. Lateral. Aqui, medial. Medial é o quê? Quando a gente aproxima do meio do corpo. O que está mais próximo do meio do corpo chama-se medial. O que está mais distante, lateral. Certo?
Então, olhando essas estruturas, o A, ele é lateral em relação ao B e ao C. O C é medial em relação ao B e ao A. E o B, ele está na posição intermediária ao C e ao A. Tá vendo? Eu posso também, aqui, ó, tá indo em direção à linha mediana, mas dependendo do caso, como aqui eu estou falando de tronco, pode ser também, ó, superficial e profundo. Tá vendo? Superficial e profundo. Pode ser utilizado também. Essas práticas, esses exercícios, vocês vão ver ao longo do tempo. Quando eu for mostrando as estruturas, sempre vou estar falando desses termos. E aí é importante treinar, tá? Entenderam? Professor, você pode repetir para mim sobre lateral e medial? Tá. Nós temos no meio do corpo a linha mediana. Imagina aqui, ó, pegar e arriscar a linha mediana. Tudo que está mais próximo da linha mediana é medial. O que estiver mais distante, lateral. Então, por exemplo, por isso que eu falei que o polegar, ele é lateral. Por que o polegar é lateral? Veja que eu estava falando do polegar e do hálux. Então, agora eu tenho duas referências. O polegar, ele é lateral aos demais dedos, que essa é a posição anatômica. E o hálux, ele é medial em relação aos demais dedos. Tá certo? Então, medial, porque está mais próximo da linha mediana, lateral, distante da linha mediana. No antebraço, eu tenho dois ossos, o rádio e a una. O rádio é lateral e a una é medial. Tá bem? Entenderam? Dúvidas? Deixa eu ver aqui mais. Tá, então esses termos aqui, são vários termos, aqui tem mais ainda do que eu coloquei aqui, tem mais, mas a gente vai treinando aí com o tempo, tá? E aí nós temos aqui, ó, só para mostrar um detalhe para vocês, que é o seguinte. A gente tem o que é chamado um corpo, o normal. Normal é aquilo que a gente imagina que seja normal, né? Assim, dentro de um padrão estatístico. A maioria das pessoas no mundo, tanto das que morreram e dá para se prever das que vão nascer, elas possuem o que é chamado de normal, ou seja, em torno de 206 ossos, 600 e poucos músculos e por aí vai. 2 olhos, né? Um nariz com 2 buraquinhos, uma boca. Isso seria o que é normal. Aí, só que pode acontecer, e sempre vai acontecer, variações. Essas variações, elas ocorrem com muita frequência. Como a gente está vendo aqui, ó, são vasos. Esses vasos, por exemplo, aqui é no cotovelo. Aqui, na região inguinal. Ó, veja que dessas veias, olha as variações que podem acontecer. Tá? Variação sempre varia, normal. Inclusive, uma pessoa pode ter uma forma de um jeito de um lado e do outro lado. Variação é quando não traz problema algum para a funcionalidade. Tá? Isso é simplesmente uma variação. Todo mundo pode ter, inclusive, na mesma pessoa, de um lado e do outro. Isso é variação, normal. Tá? Agora, quando essa variação ela traz problemas para a estética, para a mobilidade, para a função, aí já é uma chamada anomalia. Como, por exemplo, números maiores de dedos, polidactilia, sindactilia, por exemplo, que é a união dos dedos. Isso aí já é uma anomalia. Não vai causar tantos transtornos, né? Mas já começa a trazer um certo problema. Então, isso é chamado anomalia. Quando já traz algum certo problema para a pessoa. E quando essa anomalia é muito exagerada, nós temos o que é chamado de monstruosidade. Monstruosidade normalmente não é compatível com a vida. Como, por exemplo, este indivíduo, ele é um anencéfalo. Nasceu sem cérebro. Tá? Então, isso é incompatível com a vida. Isso é monstruosidade. Então, as variações, elas acontecem a todo tempo. Com certeza, todos nós aqui temos variações.
Quando essas variações estão um pouquinho mais aumentadas, aí já chama-se anomalia, que pode trazer algum desconforto funcional ou estético, mas a pessoa consegue viver com ela. Ou então, quando não é compatível com a vida, que é a monstruosidade. Tá bem? Nem sabia que isso era um termo médico. Monstruosidade? Parece mais só um jeito que aplicar as pessoas estão. Não, são alterações. Tanto que os monstros são o quê? São alterações do normal. Tá? Por isso que é chamado de monstro. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Bom, então essa aula foi aquela aula meio... foi introdutória, meio improvisada, mas eu consegui passar o conteúdo, tá? Aí estaremos juntos não sei quando, mas logo logo. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu também queria saber. Eu nem sabia nem dessa. Todo mundo assinou? Beleza. Bom, então é isso. Agradeço a presença de vocês. Em caso alguma dúvida? Estão liberados. Não.